A paz do Senhor Jesus. Eu sou Kézia Rosseto de Carvalho e vim aqui hoje te trazer uma palavra direcionada para nós que somos cristãos, para nós que somos mães, pais, homens e mulheres que buscam conhecer profundamente a Deus, obedecer às suas palavras e mandamentos e que buscam um dia ter a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, assim como eu, tem sede de aprender mais da palavra de Deus, esse vídeo é para você, e a minha oração é que para que esse vídeo alcance o seu coração e realmente leve uma mensagem vinda direto do trono para você. Para isso, é claro que não podia ser diferente. Eu quero começar a leitura das Escrituras com você. E hoje a nossa leitura vai ser no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou ler com você inteiro para você entender um pouquinho mais do contexto dessa palavra. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia essa palavra, eu queria começar dizendo o que acontece até este capítulo 7, né, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas é um livro que, na tradição judaica, eles acreditam que foi um livro escrito por Esdras. E Esdras, ele carregava uma mensagem central no ministério dele. Claro que ele falava de diversas coisas, mas as mensagens que mais marcam o livro de Crônicas e posterior o livro de Esdras são exatamente o retorno a Deus, o retorno à santidade e a oferta do que há de melhor para Deus, não necessariamente para pessoas e nem para você mesmo. Por que eu usei a palavra não necessariamente? Porque muitas vezes, para fazermos a vontade de Deus, nós vamos também abençoar pessoas. Mas a questão é o conceito, é aonde o meu coração está. E Esdras nos ensina que o melhor nós entregamos para Deus, não para outras pessoas ou para mim mesmo. E aí, até o versículo 7, dentro do livro de 2 Crônicas, a gente tem alguns acontecimentos, né? Então, o livro começa com o pedido de Salomão a Deus, acho que todos nós conhecemos. Salomão pediu sabedoria a Deus. Depois desse pedido de sabedoria, a gente tem a construção do templo, um evento que realmente marca ali 2 Crônicas, é quando a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, foi levada até o templo. E aí, a gente chega na consagração do templo, que é exatamente no capítulo 7. Aqui eu quero destacar algumas coisas para você que a gente vai ler no texto, e a primeira delas é que o Senhor, ele aceita essa consagração, né, do templo. E para falar um pouquinho do templo em si, eu queria chamar a atenção na similaridade que tem no Templo de Salomão com o tabernáculo, lá em Êxodo, lá no começo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né, que foi construído ali com o direcionamento de Deus e construído ali por Moisés e pelo povo hebreu, né? A gente vê muitas similaridades, não só na questão da construção, e aí a gente vai falar de colunas, a gente vai falar da parte realmente construtiva do templo, mas também a gente vê muitas similaridades em questão de como essa consagração aconteceu, né? A gente está falando ainda de Antigo Testamento, então toda a questão ali de consagração, de ofertas de paz, de sacrifício, de arrependimento de pecados, todas essas questões, elas aparecem nesse momento de consagração no capítulo 7. E eu quero te chamar a atenção para algo, né? A gente tem na construção do tabernáculo e na construção do templo, a gente consegue observar uma coisa: os valores de Deus, eles não mudam. Deus, ele não é vinculado ao tempo. Deus, ele é atemporal e ele é o Senhor do tempo. Ele é o dono do tempo. Por isso, não existem evoluções ou involuções que possam alterar o que Deus criou por princípio. A natureza nos fala muito disso. A natureza criada por Deus nos fala muito disso. Quando a gente olha, por exemplo, desde o começo dos tempos, o céu é céu e a terra, o solo, é terra, solo. Isso não mudou. O homem descobriu várias coisas que ele poderia fazer com o solo. Assim como descobriu também várias maneiras, por exemplo, de colocar aviões para voar no céu. A gente acabou descobrindo muitas coisas que poderiam acontecer, mas o céu e a terra não mudou.
O céu criado por Deus é o mesmo, a terra criada por Deus é a mesma. Vamos para mais um exemplo dentro da natureza? As aves, desde o princípio, elas voam, porque elas foram destinadas para isso. As árvores dão os mesmos frutos desde o início, porque elas foram destinadas para isso. O que Deus faz não é modificável em princípio. A gente precisa entender que, independente de Antigo ou Novo Testamento, Deus permanece o mesmo e os seus princípios são exatamente os mesmos. Eu vou pegar minha Bíblia agora para ler com você o texto e a gente realmente entrar na mensagem de hoje. Então, eu estou aqui com vocês em 2 Crônicas, capítulo 7, que nos diz assim: o tema é a dedicação do templo. Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, pois a presença gloriosa de Deus havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram, dizendo ao Senhor: Ele é bom, dizendo o Senhor, Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o seu povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam. Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor. Os sacerdotes, de frente para os levitas, tocavam as trombetas e todo Israel estava de pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio, em frente ao templo do Senhor. Ali, apresentou holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gorduras de ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo-Amate, ao norte, e ao ribeiro do Egito, ao sul. No 8º dia, foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi e Salomão, ao seu povo Israel. A resposta do Senhor a Salomão. Esse é o trecho que a gente vai entrar mais hoje. Salomão terminou o templo e o palácio real, concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração. Escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem as suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença, afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia, pois fiz esta aliança com teu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus decretos e mandamentos,
Seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei dele objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora importante, todos que passarem perto dele ficarão chocados. Perguntarão por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo. E a resposta será: porque os israelitas abandonaram ao Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso ele trouxe sobre ele todas essas calamidades. Eu queria hoje falar com você exatamente sobre arrependimento. E para falar de arrependimento, não tem como a gente começar com outro versículo que não seja 2 Crônicas 7,14. Tem várias citações de arrependimento na Bíblia, mas esse é um versículo extremamente forte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei e restaurarei a sua terra. E eu trouxe 4 pontos para a gente falar sobre arrependimento. O primeiro deles é que arrependimento só é arrependimento se ele te leva ao retorno do caminho para Deus. Quer dizer, o que você quer dizer com isso? Nós estamos acostumados a usar arrependimento de outras formas. Por exemplo, se eu me arrependo de algo simplesmente porque aquele algo pode me prejudicar, eu deveria ter algo na minha mente. Eu deveria me perguntar se eu estou me arrependendo verdadeiramente, se este arrependimento de alguma forma é uma forma de eu me beneficiar de algo, ou seja, seria um egoísmo, se ele é uma conveniência ou ainda se não é só um aprendizado ao invés de um arrependimento. Quando eu me arrependo de algo que já deu errado, ou quando eu me arrependo de algo porque alguém falou alguma coisa de mim, ou quando eu me arrependo de algo ainda porque eu me senti prejudicado, talvez eu não esteja carregando o genuíno arrependimento dentro de mim. O meu arrependimento precisa ser real, eu preciso sentir isso. E arrependimento precisa me levar diretamente à conexão com Deus. Por exemplo, quando eu minto, a mentira sequer deu errado. Ninguém nem descobriu que era uma mentira, mas no meu espírito eu sei que eu menti. Na minha consciência, no meu espírito, eu tenho ciência de que eu menti. E eu vou perante Deus e confesso: Senhor, eu menti. Não interessa se alguém descobriu ou não. Eu estou errado e eu estou hoje confessando diante de ti. Me perdoa. Eu sei que isso não vem do teu coração. Isso é arrependimento. O arrependimento precisa me levar ao caminho. E como está escrito em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você realmente se arrepende, o seu coração apresentado diante de Cristo, diante de Deus e do Espírito Santo, te levará ao sentimento genuíno, que não vai depender do quanto você precisou de alguém apontando para você ver o seu erro, mas vai depender exatamente da sua consciência com o Espírito Santo de Deus, reconhecendo que independente daquilo te gerar algum prejuízo ou não, você precisa se arrepender porque você pecou e porque você fez algo que não agrada ao coração de Deus. O nosso segundo ponto é que arrependimento começa na essência. Irmãos, como eu queria falar disso com vocês. A gente tem vivido em tempos onde a igreja do Senhor, e daqui a pouco eu quero falar de igreja com você, mas a gente tem vivido em tempos em que a igreja do Senhor está muito preocupada com coisas secundárias. O nosso arrependimento precisa ser vinculado na essência. Sabe qual deve ser o meu primeiro arrependimento e o seu primeiro arrependimento? Me afastar da presença de Deus.
Todas as outras coisas são secundárias, porque quando eu vivo dependente, desejoso da presença de Deus, me colocando diante de Deus para estar continuamente no altar, todos os outros arrependimentos que eu estou aqui chamando de secundários, eles virão juntos. Quando a minha prioridade é atrair a presença de Deus e morar na presença de Deus, eu automaticamente estou me livrando. Vamos para um exemplo? Se eu vou priorizar na minha vida a presença de Deus, eu vou começar a cortar o pecado da minha vida. Eu vou parar de mentir, eu vou parar de fazer tudo que eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus, de julgar, de maledicência, de acusações. Eu vou parar com isso, porque isso rouba o meu coração de forma íntegra da presença de Deus. Quando eu priorizo a essência, quando eu priorizo a presença de Deus, o arrependimento na essência vem. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Quantas vezes, eu não sei se você já orou hoje, se você já falou com Deus, se você já teve um tempo de adoração, se você leu a palavra, ou se não for hoje, se foi essa semana, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta: quantas vezes por dia você se arrepende de algo, de falar assim, poxa, não devia ter falado isso para alguém, ou poxa, não devia ter feito tal coisa, nossa, essa decisão eu podia ter pensado melhor antes de tomar. Quantas vezes por dia você se arrepende? Mas agora eu quero te perguntar, quantas vezes por dia ou por semana você se arrepende por não ter tido ainda um tempo de qualidade com o seu Senhor e Salvador? Quantas vezes você começa o seu dia e no seu coração você fala, Senhor, perdão, ainda não orei, e você para tudo e vai orar? O seu primeiro arrependimento precisa ser o de não estar priorizando, de não estar dedicado, de não estar vivendo na presença de Deus. Porque todas as outras coisas, elas vêm depois. Atrair a presença do Espírito Santo te deixará resistente ao pecado. A Bíblia nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro ponto que eu queria colocar é que arrependimento leva ao perdão. No texto que nós lemos ali do trecho do capítulo 7, do 14 ao 21, o Senhor diz que ele recebeu as orações feitas naquele lugar. Deus conhece o teu coração e não há nada que você possa esconder e que você deva esconder de Deus, porque Ele conhece o teu coração. Deixa eu te falar, foi Ele quem te formou, Ele te conhece muito melhor do que você. Quando existe arrependimento, não há nada que possa alterar o quanto você deseja Deus. Eu sempre gosto de citar que Adão e Eva, aprendi isso com uma pastora, que Adão e Eva, quando pecaram, quem faltou no encontro naquele entardecer não foi Deus, foi Adão e Eva. Sabe por quê? Porque Deus está pronto para te perdoar. Nós lemos aqui em Crônicas que o louvor deles era, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele está pronto a te perdoar. A pergunta é, você está pronto a se arrepender? E agora eu quero falar com você como igreja. Nós lemos aqui no versículo cerne dessa mensagem que a igreja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, igreja, eu não estou falando quando você está lá dentro da igreja que você congrega. Eu estou falando de você, exatamente você, pessoa, aí onde você está. Assim como eu estou aqui. Igreja, aonde está você para se arrepender? Igreja, aonde está você para se arrepender dos seus maus caminhos, para priorizar a presença de Deus e atrair esse favor de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, e ele responderá restituindo a nossa terra. Ei, igreja, acorda! É tempo de nos voltarmos para Deus, de pararmos com coisas pequenas
pequenas que nos afastam da presença de Deus. Enquanto você continuar discutindo sobre o que pode e o que não pode, sendo que a Bíblia já te dá essa instrução de forma muito clara, você estará perdendo tempo para águas mais profundas diante de Deus. Decida hoje abandonar o seu pecado, decida hoje começar uma vida nova e uma vida íntegra, decida hoje priorizar o reino e ser igreja no seu íntimo. Invoque a Deus hoje para que Ele escute o seu arrependimento e para que venha bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa nação e sobre essa terra. Porque o Senhor nos fez exatamente para isso, para trazer o evangelho. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí eu quero falar com você, eu quero antes te fazer mais uma pergunta. Deixa eu te perguntar os seus motivos de arrependimento. Eles têm sido realmente motivos cristãos? Kes, o que é um motivo cristão de arrependimento? A gente está numa era que tudo vira cancelamento, né? Então, por exemplo, quando eu me arrependo porque houve um cancelamento, isso não é arrependimento, a gente começou falando disso. Me arrepender por motivos cristãos é me arrepender porque eu sei que eu pequei contra Deus. E porque isso me fere, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. Isso é o arrependimento cristão, o arrependimento genuíno, o arrependimento que Deus espera de mim e de você. E aí eu quero trazer o nosso quarto ponto, que é exatamente o arrependimento transpõe a bênção nas suas gerações. Aqui no final deste capítulo 7, nós temos ali Deus falando com Salomão, que fez uma promessa a Davi, dizendo que sempre teria alguém da geração de Davi no trono de Israel. E renovando isso com Salomão, condicionado à obediência de Salomão e a Salomão se manter na presença de Deus. Deixa eu te falar, não necessariamente você vai colher todos os frutos do seu arrependimento e da sua vida devocional e da sua entrega. Mas eu quero te dizer que a sua geração vai. Que talvez você não esteja aqui para ver isso, mas a sua geração vai. E Deus vai honrar o seu nome falando: eu tive uma mulher que orava por mim. Eu tive um homem que orava por mim lá atrás da minha família, o meu avô, a minha avó, e o fruto deles está aqui hoje. Eu tenho falado muito para as pessoas que convivem comigo o quanto o seu posicionamento diante de Deus tem garantido que a sua geração continuará firme no reino de Deus. Eu quero te contar um pedaço do testemunho de vida da minha mãe, que por vez é meu. A minha mãe, ela perdeu os pais dela com 10 anos de idade. E a avó dela pegou ela para cuidar e criar. E a minha bisavó era uma cristã. E quando ela pegou a minha mãe para este cuidado, ela começou a levar a minha mãe para a igreja e ela falou: da minha casa, ela só sai vestida de noiva com um servo de Deus. Eu não conheci. A minha bisavó morreu quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, que é mais velha. Mas eu tenho plena convicção de que as orações daquela mulher sustentaram não só a minha mãe, mas a geração dela. Porque ela ensinou o amor de Deus para minha mãe. Eu sou fruto dos joelhos da minha mãe. Um dia eu vou gravar um vídeo do meu testemunho completo. Eu passei por um relacionamento horrível na minha vida, extremamente abusivo. E a minha mãe fez um voto com Deus, que ela oraria pela minha vida até que ela me visse com a vida transformada. Eu tô aqui, hoje priorizando meu tempo para falar da palavra de Deus. Eu sou fruto dos joelhos de uma mulher que foi incansável em se posicionar diante de Deus para garantir que a sua geração continuasse no reino. E eu quero ser essa mulher que ajoelha pelos meus filhos e garante que eles vão continuar no reino. Eu falei no começo que eu queria falar com você pai e com você mãe. Uma das minhas formações é uma formação de coach. Na minha sala eram 300 alunos se formando juntos ao mesmo tempo. E 95% das pessoas que estavam ali na minha turma, elas estavam ali exatamente por algo que tinham vivido com o pai ou com a mãe. Pai, mãe, eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo te revele o poder que a sua criação tem na vida do seu filho. Se você tem um filho ainda de colo, muitas vezes a gente pensa assim: mas ele ainda não entende? Como é que eu vou pôr meu filho para ler a Bíblia? Como é que eu vou ministrar um louvor? Deixa eu te falar, ministre.
de forma incansável. Ore de forma intencional sobre a cabeça do seu filho. Ele não nasceu no seu ventre por acaso, ele não saiu de você por acaso. Deus te dá autoridade sobre a vida dele. O seu posicionamento hoje vai garantir ele no reino amanhã. Se o seu filho ainda é de colo, por mais que ele ainda não tenha compreensão, comece a incluir ele nos ambientes de adoração. Coloque um louvor na sua casa e comece a trazer ele nesse ambiente de adoração. Leia a Bíblia e deixe que a parte do Espírito Santo ele faz. Ore por ele de forma intencional. E mais do que isso, eu quero te dizer que não é possível fazer esta prática e, por outro lado, pensar assim, mas meu filho é pequeno ainda, isso é bonitinho ele fazer. Quando ele for grande, eu explico que tal coisa não pode. Deixa eu te falar. Vamos lembrar lá da natureza? Quando eu comecei esse vídeo falando para você, eu tenho certeza que você passa pela mesma coisa. Todas as coisas que eu vi criadas por Deus, elas continuam exatamente as mesmas coisas. Talvez o que tenha mudado seja a minha percepção de grandeza. Um caminho hoje que eu sou adulta, ele é mais perto do que quando eu era criança. Um animal, talvez hoje ele me pareça menor do que quando eu era criança. A minha percepção de grandeza pode ter mudado sim, mas o que Deus fez não mudou. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Exatamente que você, pai, e que você, mãe, precisa ser intencional no ensino que você vai passar a partir de agora, porque o seu filho ou a sua filha vão ser criados no caminho de Deus. E a Bíblia diz para apresentarmos esse caminho, para guiarmos a criança exatamente neste caminho, porque ela não se desviará dele quando crescer. Eu acabei de contar um triz do meu testemunho. Eu me desviei por um momento, mas eu sabia que eu estava errada e eu retornei por posicionamento. Eu sempre vi um ar cristão. E glórias a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui falando com você. Pra gente terminar, eu não quero me estender tanto nesse vídeo, mas pra gente terminar, eu quero exatamente fazer uma oração com você, para que o arrependimento e para que a clareza do seu papel nessa mensagem venha sobre a sua vida. Pai, mãe, em nome de Jesus eu te faço um apelo. Posicione-se hoje de maneira firme, sem negociar os princípios da palavra de Deus, para que o seu filho, para que os seus netos e as suas gerações sejam garantidos de existência no reino, para que eles amem a Deus como você ama. E isso começa com o seu exemplo. E para você que não é pai e mãe, mas que tem esse anseio ou que está buscando uma vida com Deus, eu faço um apelo hoje para você, para que você se arrependa e para que você experimente o perdão e o amor de Deus sobre a sua vida. Arrependimento não tem hora e não tem lugar. Aí onde você está me assistindo, você pode ajoelhar ou você pode simplesmente fechar os olhos. De repente você está me escutando do seu trabalho. Você pode simplesmente fechar os olhos e realmente com o seu coração clamar a Deus e falar: Senhor, eu me arrependo e hoje eu quero recomeçar. Que assim como Esdras, eu e você passemos a carregar a mensagem de retorno para Deus, de adoração genuína, de santidade e de entregar o nosso melhor para Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai Santo, Pai de amor, Espírito de Deus, nós te invocamos neste momento, Senhor, porque declaramos a nossa dependência de Ti. Senhor, toca a minha vida e toca a vida de quem está assistindo esse vídeo, que seja veículo de bênção, Senhor. O Senhor fez um dia na minha vida essa consciência, e eu quero orar pelos meus irmãos para que a mesma consciência venha sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos voltar, Senhor, ao tempo onde nos ajoelhávamos para gastar tempo na Tua presença, Senhor. Independente da bênção, independente do porquê, o bom era estar contigo, Deus. Que essa essência retorne, como diz aquele louvor, que nós possamos voltar à essência da adoração, que é Jesus, Pai. E que nós não mudemos essa mensagem, Deus. Senhor,
toca no coração de cada um que está nos assistindo, chama o arrependimento hoje, que você e a sua casa sejam salvos hoje, no nome santo e poderoso de Jesus, que haja arrependimento, libertação, liberdade, que cadeias sejam quebradas e que pessoas depois desse vídeo, Senhor, se sintam livres para fluir no teu espírito, através do arrependimento e de ter o prazer de viver na sua presença. Senhor, eu quero clamar de forma especial por pais e mães para quem esse vídeo chegará e para os pais e mães dessa nação. Senhor, não nos permita não ser intencionais. Nos dá a sabedoria, assim como Salomão te pediu, eu te peço, Senhor. Nos dá a sabedoria para guiar os nossos filhos, Senhor, nos nossos caminhos e garantir as próximas gerações no reino. Senhor, eis aqui uma mulher clamando, Deus, e que haja inúmeras mulheres clamando pelas suas gerações, inúmeros homens que entendam a partir de hoje, Deus, que é o joelho deles no chão que vai ensinar o filho deles que ele precisa ajoelhar diante de Deus, que é a leitura da Bíblia que vai ensinar o filho e a filha deles, Senhor, que vai ensinar essa criança a buscar a Bíblia. Senhor, chama a nossa nação para um novo tempo, chama a nossa nação, a nossa igreja, Senhor, do Brasil e do mundo, Senhor, chama a tua igreja, Deus, ao arrependimento para que sobre nós venha um novo tempo. Senhor, nos desperta, não nos deixa mais, Senhor, perder esse tempo e nos faça ser, Senhor, os joelhos no chão e o testemunho que levarão a tua palavra para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter assistido esse vídeo, que o Senhor te toque, que hoje haja clareza do arrependimento. Semana que vem a gente volta com uma nova palavra. Eu vou te pedir para me seguir no canal do YouTube e do Instagram, são palavras quase que diárias, no YouTube são semanais, mas que o Senhor realmente toque o seu coração, não negocie o seu devocional, não negocie princípios e que em nome de Jesus, você e a sua casa sejam alcançados, transformados, abençoados e prósperos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.